Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você uma passagem das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Lucas 22, 39, que diz o seguinte: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Até aqui. Uma das palavras que mais se repete nesses versículos que nós lemos é a oração, orar. Aprendemos que no início do texto, no versículo 39, o texto traz uma informação a respeito de como era a vida de Jesus acerca da oração. O texto inicia dizendo como de costume. A oração fazia parte da vida do ministério de Jesus. E você pode pensar, mas Jesus precisava orar? Jesus nos deixou o maior exemplo de como a oração deve fazer parte da nossa vida. E você então deve se perguntar, mas por que eu devo orar? Por que nós devemos orar? Simplesmente porque Jesus deixou esse ensinamento, porque Jesus deixou esse exemplo? Por que devemos orar? Eu quero responder essa sua pergunta trazendo para você 4 pontos como resposta para essa pergunta. Primeiro é que ao orar, nós somos conduzidos à vontade do Pai. Jesus, quando está ali no Getsemane, momentos antes de ser preso, ele expressa o seu sentimento: Senhor, se queres, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade e a tua vontade. Nós só descobrimos a vontade de Deus para as nossas vidas quando nós vamos à oração. Mas há um segundo ponto, que ao orar nós temos comunhão com Deus. Jesus tinha comunhão com o Pai, mesmo ele sendo Filho de Deus. A maneira, o meio pelo qual ele tinha comunhão com Deus era a oração. Por que orar? Primeiro, porque ao orar nós somos conduzidos à vontade de Deus. Porque ao orar nós temos comunhão com Deus. Terceiro, porque ao orar nós recebemos novas forças para continuar. Jesus está em um momento da sua vida se encaminhando para o final, em que ele expressa, o texto traz que estando angustiado, em alguma versão vai trazer estando em agonia, ele orou ainda mais. E vai dizer que um anjo lhe apareceu. Então naquele momento da sua oração, ele recebeu novas forças para continuar. Quando eu e você oramos, nós recebemos do Pai novas forças para continuar a nossa jornada, continuar a nossa caminhada, continuar resistindo às tantas dificuldades que a gente está passando. Mas eu aprendo ainda que ao orar a nossa fé é fortalecida. Naquele momento em que Jesus está no Getsemane, em que emocionalmente angustiado, emocionalmente aflito, Jesus encontrou na oração, nessa comunhão com o Pai, o momento em que a sua fé foi fortalecida, a convicção da sua missão aqui na Terra. Por que nós devemos orar? Porque ao orar somos conduzidos à vontade de Deus para as nossas vidas, porque ao orar nós temos comunhão com Deus, porque ao orar nós recebemos novas forças para continuar e porque ao orar a nossa fé é fortalecida. Temos no exemplo de Jesus o ensinamento que nos deixa na vida prática dele. A oração era um costume, não era um evento ou algo aleatório, fazia parte do dia a dia de Jesus. A oração
é aquilo que alimenta a nossa alma. Não pare de orar. Não desista de orar. Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, enclausurados em nossas casas. Faça da oração o principal recurso, a sua principal comunicação de você para Deus. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Não pare de orar. Continue orando. O Senhor continua ouvindo as suas orações. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.